Mais um caso de morte de bebê é denunciado por família de Porto Velho. Criança teria morrido por negligência, tanto da maternidade municipal quanto da maternidade do hospital de base. Berço, fraldas, roupinhas. Davi teve acompanhamento na maternidade municipal e era comprovado. Ele era um bebê saudável. A mãe relata que por causa de algumas complicações, o parto só poderia ser cesariana e por diversas vezes precisou tomar medicações para segurar a criança. Foi no dia 3 deste mês que as contrações começaram a ficar mais evidentes de um parto prematuro. Imediatamente, eles se dirigiram à maternidade municipal. Após a espera de 1 hora, até que a glicemia de Margarida estabilizasse, a notícia. Ela teria que fazer o parto, que já era considerado de risco, na maternidade do hospital de base e lá, a surpresa. Chegando lá, ele não quis tirar, falando que ia ser parto normal, chamou os médicos da maternidade de louco, xingou tudo que era nome, falou que não era para mim estar lá, que meu parto era normal e ia ser tudo tranquilo. Quando eu ainda entrei no centro cirúrgico, eles escutaram o coração. Estava já bem fraquinho. Nós tentamos entrar em contato com a maternidade municipal, mas a diretora não pôde atender nossa equipe. A mãe afirma que no laudo de transferência da maternidade para o HB consta que o bebê tinha ainda batimentos cardíacos e que a cesariana era emergencial. O médico plantonista teria se negado a fazer a cirurgia por motivos banais. E aí a enfermeira foi chamar ele, ele falou que ia fazer logo o laudo para deixar logo essa porcaria para lá. Para o pai, a culpa não foi apenas do hospital de base, mas um resultado de descaso de ambas administrações. Particularmente, eu acho que foi uma sequência de omissões, né? Uma sequência de omissões. Para mim é muito dolorido, assim, as coisas se embaraçam agora na minha cabeça. É muito revoltante isso. Mas culmina com um erro médico fatal no HB. Culmina com esse erro médico fatal. Tem vezes de madrugada que eu acordo pensando que ele não está comigo. Mas que horas fica essa? Na hora que eu lembro desse médico. O diretor técnico do hospital de base, Rodrigo Bastos, afirma que detalhes do prontuário da paciente devem se manter em segredo e não revela o nome do médico. Diz apenas que está registrado a morte da criança de 6 a 12 horas antes de dar entrada no hospital, ainda na barriga da mãe, e que deve agora abrir uma sindicância para apurar todas as denúncias. O que o hospital tem são os dados que estão no prontuário da paciente. Uma paciente que veio encaminhada, né, da maternidade municipal, deu entrada no hospital de base por volta de 1h da manhã, às 2h30 ela foi levada à cirurgia, né, e infelizmente a constatação na cirurgia que havia o óbito do seu feto. Que a gente vai fazer essa análise por forma de sindicância, nós vamos apurar se realmente havia, né, a constatação do que foi informado pela maternidade, se há alguma coerência junto com o laudo que foi dado pelo médico que assistiu a paciente aqui no hospital. E aí? Olha, eu deixa baixar a adrenalina. Para mim não falar tudo o que eu gostaria de falar agora. Mas é o seguinte, eu quero fazer uma súplica. Se precisar ajoelhar, eu ajoelho. Precisa ajoelhar? Se precisar ajoelhar, eu ajoelho. Eu quero ajoelhado. Por favor, em nome de Deus, secretário de Estado da Saúde, William Pimentel, governador Confúcio Moura, eu suplico a vocês, não deixe esse caso
cair no esquecimento quanto tantos outros que nós já vimos aí. Ou ficar enrolando e tentando colocar responsabilidades no planeta, quando as coisas depois da investigação começam a convergir, às vezes para o próprio hospital. Eu não quero ainda falar, me adiantar, mas o caso do bebê Nicolas está caminhando para isso. E está se demorando todo esse tempo porque não houve comprometimento de quem deveria se comprometer para ajudar a polícia a desvendar o desaparecimento do corpo do bebê Nicolas. Outra coisa, pelo amor de Deus, eu suplico também, eu não vou me ajoelhar porque eu quase não consegui levantar. Eu estou fazendo fisioterapia, eu me ajoelhei, estou aqui morrendo de dor do joelho, e a Marina sabe disso. Mas eu me ajoelhei até por um sacrifício que a causa merece. Quero dizer o seguinte, pelo amor de Deus, o que essa mãe disse, que algum médico, eu estou falando o que a mãe falou. Eu não posso também imaginar que a mãe deve ser, agora eu vou fazer o seguinte, já que meu filho morreu, eu vou agora jogar tudo contra determinado médico para destruir a reputação desse médico só porque eu sou má, porque o meu coração é infernal. Não, essa mulher deve ter ouvido alguma coisa assim, quando o médico disse, vou fazer logo esse laudo aqui para acabar logo com essa porcaria. Que porcaria ele quer dizer com isso? O que é porcaria? O que ele quis dizer com porcaria? O que ele fez? O que fizeram com o bebê? Eu quero saber. Agora, pelo amor de Deus, direção do hospital de base, vocês não me venham com aquela postura que vocês vieram no caso do bebê Nicolas. E eu tenho certeza, porque a lição tem que ser aprendida, eu tenho certeza que desta vez o meu amigo William Pimentel vai tomar outra atitude. Tomou depois, mas no primeiro momento vai chamar todo mundo, chama a polícia, Pimentel, chama a polícia, secretário, e manda, que esse negócio de sindicância, que sindicância nada, rapaz. Você já viu alguma coisa? O médico que matou, eu sempre esqueço o nome da pobre da mãe, o médico que matou, ou que deixou morrer, porque lá na maternidade municipal, que disse que só ia atender aquela mãe depois que ele jantasse, até hoje está aí, belo e fagueiro, enquanto a família chora a morte da filha, da mãe, está trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido, e os funcionários lá da maternidade municipal, indignados, porque eles me falam, doutor Mauro. Então esse negócio de ficar protegendo o médico, porque o corporativismo, vamos dar um exemplo para esse país depois de tanta coisa que tem acontecido. Ou então chegar no final e dizer, essa mãe é louca, é doida, e além de ela ter perdido o filho, ela vai ficar 10 anos na cadeia porque mentiu. Ótimo, beleza, tá perfeito. Agora, se não for assim, se essa mãe está falando com a verdade, se as lágrimas dessa jovem mãe são as lágrimas que eu vejo daqui e sinto que são lágrimas de dor, de martírio, de uma mãe que perdeu o seu bebê, a coisa mais rica do mundo que ela teria na vida. Eu estou assim, passado, eu estou indignado. Por isso que eu suplico, vamos reescrever esta história. Vamos reescrever esta história. Vamos começar dessa vez tudo direitinho. Pelo amor de Deus, eu suplico, vamos até o fim, mas não é para deixar para daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses.
esquece essa sindicância interna, deixa a polícia tomar conta, por favor. Ministério Público, doutor Everton Aguiar, eu lhe suplico, o senhor é um homem correto, duro, eu sei que o senhor não admite esse tipo de coisa. Delegue os mais competentes promotores para que amanhã de manhã eles desembarquem lá no hospital de base e façam uma geral naquilo lá. E aí o seguinte, se daqui a 2, 3, 5 dias não aconteceu nada, eu vou ter aqui, ó, a humildade e a correção de dizer, olha, gente, aquilo que o pai, que a mãe falou, eles armaram um esquema mirabolante, horrendo. Eles tramaram tudo diabolicamente, o pai e a mãe do menino, para prejudicar o hospital, para prejudicar o profissional e assim por diante. Mas se isso não for, se não for desse jeito, olha aqui, ó, 90%, 95% dos nossos médicos são homens humanos, são homens decentes, corretos, que têm uma vida dedicada aos seus pacientes, que choram junto com as famílias quando veem eles perdendo a guerra para a morte, perdendo a batalha, perdendo aquele paciente que daqui a pouco se tornou amigo. Eu sei de histórias maravilhosas dos médicos que nós temos aqui em Rondônia, mas tem uma meia dúzia que quando morrerem, e tomara que não demore muito, eles vão pro inferno. Eles vão pro inferno, porque tem que existir inferno. O inferno não pode ser esse mundo que nós vivemos aqui. Não pode ser só isso o inferno. Tem que ter alguma coisa muito pior. Porque tem gente que defende que o inferno é aqui. E nós estamos pagando uma penitência aqui, nessa vida, que a gente vê essas atrocidades acontecerem. Nós estamos nos acostumando. Alguém vai dizer assim, o Everton estava bravo. Vocês acham que eu vou me acostumar com a morte? Vocês acham que eu vou me acostumar com uma mãe perdendo seu filho? Vocês acham que eu vou me acostumar a ver médicos, meia dúzia de médicos, tratando o paciente como se fosse um saco de lixo? Eu não vou me acostumar. Ah, não é para mim falar mais. Eu vou embora, vou para casa dormir. Vou para casa dormir. Eu já tenho um problema que chega na minha vida. Eu não preciso aqui estar pedindo não, eu estou urrando por justiça. Eu estou urrando por justiça. Vocês não acham? As pessoas estão iradas porque eu fico aqui pedindo a solução do caso Nicolas. Aí não fazem a coisa do jeito que tem que fazer. E já tem gente brava comigo. Outro dia um escreveu, você, delegado Everton, você ainda não desvendou o caso do bebê Nicolas. Até isso, idiota, acha que eu tenho que como é que é? Descobrir. Como é que é um negócio desse? O máximo que eu posso fazer, o máximo, é o ato patético que eu cometi aqui ainda agora de me ajoelhar e depois não consegui nem me levantar. Esse é o ato patético supremo que eu posso fazer para que as autoridades resolvam, esclareçam esse caso, ou então digam amanhã, olha, é o seguinte, não houve nada de anormal, essa criança morreu porque ela decidiu morrer, foi tudo certinho. Beleza, fazer o quê? Vamos fazer o quê? Não, a criança se suicidou. A criança chegou aqui e a criança disse, eu tô cansado de viver, vou morrer, vou me matar. A criança se suicidou, perfeito. Outro dia nós ouvimos isso. Só faltou alguém dizer que a criança tinha se suicidado. Até isso já aconteceu aqui. Gente dando entrevista justificando a morte de um bebê. E outra coisa, prefeito Mauro Nazif. Nós ouvimos o diretor do hospital de base, que de novo, o hospital de base da outra vez, eu posso até não ter gostado da resposta, mas depois que nós insistimos, o hospital de base veio e respondeu as perguntas, e veio a público, porque um hospital público tem que dar satisfação ao dono do hospital, que é o povo, e aqui é o caminho para isso. Agora nós fomos de novo
De novo nós fomos e marcamos horário hoje para ouvir a diretora da maternidade municipal, porque a criança saiu da maternidade municipal e foi para o hospital de base. Com vida. Segundo dizem, com vida. Bom, o que eu quero dizer é que de novo, e a Marina era repórter escalada, ela foi na maternidade municipal no horário marcado e levou outro baile. Não deram a entrevista porque tinha ocupado, porque tinha não sei o quê, quer dizer, não se preocuparam nem em remarcar o horário. Então, de novo, o prefeito Mauro Nazif, na pior das hipóteses, a maternidade municipal está se furtando a explicar e dizer o que aconteceu lá dentro com essa criança. Quem não deve, não teme. Então, de novo, quem está à frente de organização pública, de órgão público, e não quiser dar satisfação à comunidade, por favor, deixe a vida pública e vai cuidar do privado. Porque quem está à frente de um órgão público tem o dever, tem a obrigação de dar satisfação a quem sustenta essa organização, essa maternidade no caso, que é a população de Porto Velho. Não é para nós que a pessoa está dando entrevista, não. Se a pessoa não falar, eu não vou morrer por causa disso. Agora, nós temos o dever de buscar a palavra, porque nós temos que ser esse elo de ligação entre a população e aqueles que prestam o serviço público. Então, pelo amor de Deus, secretário Williams Pimentel, ele é competente, ele tem melhorado muito a saúde desse estado, em cima das políticas do governador Confúcio Moura. Eu peço, secretário, que dessa vez seja tudo diferente. E, por favor, se tiver que fazer sindicância, se é uma questão legal, faz a sindicância como sempre foi feita. Não vamos perder muito tempo com isso, porque não vai dar nada. Vamos deixar para a polícia a partir de amanhã, porque envolve 3, 4, 5 pessoas, gente. Isso aí em 3, 4 dias, a polícia tem que esclarecer isso. E a família já foi à polícia, e já fez a queixa, já fez o BO, e já fez a denúncia. Ministério Público, por favor. É um caso atrás do outro. É um caso atrás do outro. As nossas crianças merecem que a gente dê uma satisfação à sociedade. Pelo menos em respeito à memória delas. Cada uma dessas, certamente, lá na sua alma, ainda quando feto, certamente, e eu acredito nisso, já tinham aquela expectativa da vida. E isso lhes foi tolhido muito precocemente, quando recém haviam saído do ventre da sua mãe. E esses pais, que durante 9 meses alimentaram o sonho de poder cuidar do seu bebê, isso lhes foi arrancado. E ainda dizem que trataram o seu bebê como porcaria. Isso me dá nojo. Me dá nojo. Marina.